gente vai fazer o tutorial de um corpo de boneco. Então a gente vai trabalhar com a lã de enchimento, uma mecha dela, um punhado dessa lã, não muito grande, olha a relação com a agulha. E a gente vai trabalhar enrolando as pontas, uma das pontas em direção a outra ponta, sempre para o meio da nossa mão. Vai ver, ó, nós vamos pegar ela, ó, e vamos dobrar a ponta em direção ao meio ali. E a gente vai trabalhar esse mesmo movimento com as duas mãos, ora à direita, ora à esquerda, até acabar essa mecha. Ó, apertando bem, vai formar essa bolinha na ponta, ó, e é para formar isso. Porque a gente vai enrolar toda essa mecha e vai ficar redondinha, ou mais roliça. Então, depois que a gente chegar no final, vai parecer um casulinho. Não redondo ainda, né? Agora a gente vai trabalhar com a agulha para deixar ela redonda. Mas, ó, parece um casulinho. A lã tá toda enroladinha nela mesma. E aí, para não soltar mais, a gente vai prender essa ponta que está sobrando aí entre os meus dedos, ó, com a agulha. A gente vai filtrar essa ponta, fazendo com que essa peça fique uma unidade só. Então, eu vou trabalhar toda essa lateral da mecha, essa borda da mecha. A princípio vai continuar parecendo que é um casulo, mas a gente vai trabalhar também essa parte aí onde está enroladinho, ó. Onde a gente vê a lã enroladinha. E aí, quando a gente trabalha aí, essa bolinha, essa forma vai ficando esférica. Né? Então, por enquanto a gente vai filtrando bastante até a lã, essa ponta mais solta da mecha da lã se incorporar na peça como um todo. Então eu vou trabalhando e rodando esse casulinho na espuma para fazer com que essa lã fique bem presa. Eu vou trabalhar mais profundo inicialmente com a agulha média e depois, quando eu for trabalhar a superfície, eu vou trabalhar com a agulha fina e a bolinha vai ficar desse jeito aí, ó. Então só vou parar quando eu conseguir uma bolinha desse jeito aí. E aqui eu tenho uma relação entre os arames que vão dar origem a braço e pernas, ó, com a bolinha. Então, toda a nossa relação, a proporção é baseada no tamanho da bola, que vai dar a origem à cabeça. Então, ó. Então, eu tenho tamanho de 5 bolinhas para o braço e 6 bolinhas, aproximadamente 6 bolinhas para as pernas. Uma bolinha, né, duas bolinhas no caso, para fazer o tronco desse bonequinho, juntar o arame que vai fazer braço com os arames que com o arame que vai fazer perna. Ó, então eu vou fazer assim, eu vou juntar assim, vai ficar um tronco bem pequenininho, tá? Então eu coloco um arame, tanto faz se é perna ou se é braço, no vértice do arame do tronco, depois eu encaixo a outra parte e vou torcer com o alicate fechando esse tronco. Né, eu botei ali no braço e vou depois trazer as pernas, olha, aí eu vou fechar, vou torcer e vou esconder as pontas para cima. Né, essas pontas eu trago para cima, que elas vão me ajudar então a prender a bolinha. Agora eu vou fazer o furinho onde eu vou prender a ponta do arame dentro dessa bolinha. Né, a ponta do arame virou pescoço e agora eu vou fazer o furo e ali eu tenho duas agulhas, a média e uma agulha quebrada. Então primeiro eu começo com a agulha média ou a grossa se você tiver, filtrando sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto. Depois que eu filtrei bastante nesse ponto, eu pego a agulha sem ponta, introduzo nesse lugar onde está mais trabalhado e vou rodar essa agulha abrindo esse buraco. Vai ficar desse jeito assim, ó. E aí agora eu vou com a agulha média ou grossa novamente ali, nesse mesmo lugar, e vou abrir um pouco mais, para poder encaixar aquela ponta do arame que ficou para cima ali dentro. Então vai depender de como eu deixei essa ponta, se eu vou precisar trabalhar mais ou menos nesse buraquinho que eu vou criar ali dentro da bolinha da cabeça. Vai ficar assim, ó.
bem fácil. Agora eu vou revestir o arame, deixa a bolinha de lado. Vou revestir o arame para fazer o corpo todo revestido com a lã. Tá, então eu vou torcendo em torno desse arame. Passo para o outro lado, ó, aperto bem na mãozinha lá. Passo para o outro braço. E vou seguindo, rodando essa mecha em torno do arame. Cuidando para não fazer fio na mecha. A gente não quer um fio, a gente quer um trabalho bem liso. Então vamos girando. Essa mecha ainda é mecha de enchimento, de lã de enchimento. A gente abre um pouco ela para ela ficar mais uniforme. Não precisa ser lã cardada ainda. Quando eu chego na extremidade, aqui agora eu vou fazer a perninha, né? Ó, eu começo um pouquinho para baixo da ponta, subo até a ponta, eu faço isso no braço também, ó. Quando eu chego na ponta, eu dou uma dobradinha nessa lã, faço tipo um envelopinho. E torno a descer daí. Eu fiz a mesma coisa nos braços, e aí a gente aperta o máximo que puder, cuidando para não romper a mecha. Quanto mais inteira tiver a mecha, melhor. A gente vai trabalhar com ela, se ela romper, a gente pega outros pedaços e continua. Mas quanto mais inteira, melhor. E bem apertadinho, eu vou descer agora em direção às coxas, né, o centro do bonequinho. E vou passar para o outro lado, vou fazer a outra perna. Vou dando algumas agulhadinhas se for necessário segurar algum fio que está escapando. Mas a princípio não precisa, a gente vai enrolar tudo primeiro. Ó, agora estou passando para o outro lado, vou fazer a outra perna. Antes eu resolvi forrar o tronco para já dar uma uniformizada. Depois eu vou explicar melhor na parte de cima lá. Ó, agora estou descendo por trás. Deixo bem apertadinho. Vocês estão percebendo que o volume nas coxas e nos ombros é maior, né? Em direção ao centro do boneco, o volume de lã fica mais largo, ó. Tem essa diferença entre ponta, na extremidade e centro, tem que ter essa diferença. Afinal, mãos e pés são mais finos do que ombro e coxa. Então agora eu vou em direção ao outro braço, vou fazer a mesma coisa, vou enrolar bem, vou até a ponta, volto um pouquinho depois e aí eu finalizo mais para o meio da perna, não finalizo lá na ponta. Vou rodando, ó, bem apertadinho. Depois, se precisar, dou uns pontinhos ali na extremidade com a agulha. Aí eu vou trabalhar com a agulha média ou fina. Vou fechar bem ali entre as pernas, para não escapar, porque ali é uma zona de escape. E vou agora colocar mais lã nesse espaço que está sem lã aqui. Então eu vou fazer o X do ombro para cobrir essa parte ali que ficou sem lã. O boneco tem que estar todo branquinho, ele não pode ter nada do arame aparecendo, nem por transparência. Então eu faço um X aqui, de um ombro para uma axila e depois desço a mecha e aí eu vou subir por trás do braço e vou descer cruzando na frente.
E depois que eu descer e cruzar na frente, aí eu vou torcer essa mecha em torno do tronco. Rodar ela em torno do tronco, né? Eu não vou fazer ela virar fio aqui mais perto para vocês verem. Eu desci pelo outro lado, virei o bonequinho e agora estou empurrando a mecha lá para a cintura e vou apertar bem. Depois eu vou filtrar todo ele se for preciso para dar uma uniformidade à superfície. Aí é bem de leve e só com a ponta da agulha, cuidando que tem arame dentro para não entortar ou quebrar a agulha. A bolinha da cabeça eu vou revestir como eu fiz num outro tutorial, é igualzinho. Eu pego uma mecha de lã cardada, dou um nozinho no meio dessa mecha, e é pouca lã, não precisa muita lã, o suficiente para cobrir. Vou colocar sobre a bolinha, vou fechar as laterais e antes de amarrar aí eu passei uma tirinha da lã em volta onde é o pescoço só para demarcar, mas está meio solto ainda. Antes eu preciso encaixar lá no arame, na ponta do arame que faz o pescoço e depois eu aperto melhor, ó. Então aí eu já apertei melhor, já desci a mecha, você pode olhar em outro tutorial meu, eu vou botar o link aqui embaixo. Desci a mecha, voltei por trás, ó, desci a mecha de trás, passei pela frente e rodei em torno do corpo para fazer a cinturinha. E aí eu não precisei filtrar praticamente nada, só uns pontinhos aqui, outros ali. E esse bonequinho me dá base então para fazer qualquer boneco, fada, anjo, só que ele se tem perninha, né? Bailarina, menino, menina, depois conforme a roupa eu dou o caráter à peça. Então é isso, a aula de hoje é bem simples, espero que vocês tenham gostado. Eu vou botar o link aqui embaixo da aula onde mostro melhor como forrar o corpo com a mecha da cabeça, que eu já ensinei. Quem está chegando agora, então entra no link. É interessante vocês clicarem no inscrever no meu canal para eu estar recebendo todos os vídeos que eu vou estar postando. Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje. Espero encontrar vocês no meu próximo tutorial. Beijinhos!